Depois que você entendeu que o mercado não é solução de problemas, depois que você entendeu que o mercado não é apenas desenvolvimento de habilidade, depois que você entendeu que o mercado é uma competição e você precisa sempre estar no lado mais forte do mercado, lembra? Do lado mais forte do cabo de guerra. Entendendo isso, você está pronto para essa aula. Você está pronto para entender como o mercado anda. Como acontece os movimentos de preço, o sobe e desce do mercado. A maior parte das pessoas acredita que a variação de preço, que o mercado ele anda numa linha reta, que ele saiu do 1 para o 10 em linha reta. Será que o mercado é assim? Eu tenho que te dizer que o mercado não anda em linha reta. Ele faz sim um movimento do 1 para o 10, porém em zigue-zague, tá? Às vezes movimentos maiores, às vezes movimentos menores, até chegar no 10. Então, a variação de preço que foi do 1 para o 10 acontece em movimentos. Então, o mercado veio do 1, foi para o 6, voltou para o 3, para depois ir para o 10. Então, a variação de preço do mercado do 1 para o 10 aconteceu com mais de um movimento. E é muito, muito importante você entender isso. Que o mercado ele não anda em linha reta, que as variações de preço acontecem através dos movimentos. É muito, muito importante você ter essa clareza, tá bom? Uma coisa que eu quero te perguntar, eu quero fazer um exercício com você agora. Todos os movimentos são iguais? Se a gente olhar esse movimento 1 aqui, tá? Se a gente olhar esse movimento 1, eu coloquei aqui um gráfico tradicional, tá? Um candlestick, ou um candle, ou um gráfico de vela. É o gráfico que a maior parte das pessoas está acostumada a olhar, tá? Eu coloquei o movimento 1 aqui, com a representação desse candle verde, tá? Um candle de alta, né? O mercado subiu aqui, tá bom? E eu coloquei um segundo movimento, tá? Um segundo movimento, o candle aqui verde, tá bom? Um candle verde, um candle de alta. A pergunta que eu te faço, será que esses movimentos são iguais? O que você acha? Olhando como aconteceu essa variação do candle, o mercado veio do 1 para o 6, voltou para o 3 e subiu para o 10, no movimento 1. No movimento 2, foi a mesma coisa. Ele começou no 1, veio para o 6, voltou para o 3 e aí sim foi para o 10. Analisando isso, eu tenho certeza que a tua resposta é que o mercado, que o movimento 1 é igual ao movimento 2, né? A gente conclui aqui que o movimento 1 é igual ao movimento 2. A maior parte das pessoas acredita nisso. Acredita que o mercado sobe em linha reta, que o mercado vem do 1 para o 10. Acredita que esses candles são iguais. Mas será que esses candles realmente são iguais? E se a gente tivesse a possibilidade de dar um zoom nesse candle? Se a gente tivesse a possibilidade de ir além desse candle e olhar a anatomia desse movimento, analisar como esse movimento aconteceu de verdade? Isso é possível. O Scalper Pro te proporciona isso. Dá só uma olhada. Coloquei aqui na tela o Scalper Pro, tá bom? Um gráfico aí do mini índice. Então, um gráfico que a maior parte das pessoas está acostumadas. Candles vermelhos são movimentos aí de queda. Candles verdes são movimentos de alta, tá? Um gráfico aqui normal, tá? Que você consegue diminuir ele, então ver o movimento maior, mas você consegue ir dando zoom aqui no gráfico. Os candles vão ficando maiores, tá? E opa, aconteceu algo aqui, né? Os gráficos tradicionais param nesse zoom. E você olha os candles e você fala, não, esse movimento é igual a esse movimento. Esse candle aqui é igual a esse candle aqui, né? Foi o mesmo movimento. Será? O Scalper Pro te possibilita ir além do gráfico tradicional. Você consegue analisar a anatomia dentro do candle, como aconteceu os negócios dentro do candle. Então, qual foi o negócio que saiu aqui de venda? Qual foi o negócio de compra? Pegar um candle aqui com mais negociação, tá no final do dia, né? Pegar um candle aqui, ó. Olha o que você consegue analisar. Que saiu venda aqui, depois saiu compra,
mais compra. Você consegue comparar o tamanho dos negócios de venda com os negócios de compra. Então, olha que interessante. Aqui, venderam 297. Porém, compraram no preço de cima 732. Conseguem perceber essa diferença? Então, quando você vai além dos gráficos, além do gráfico tradicional, você consegue ter uma grande diferenciação. Você sai da forma que você foi forçado a olhar o mercado e começa a olhar o mercado da forma como os profissionais olham o mercado. Você começa a ter acesso às ferramentas que os profissionais têm acesso. E isso muda tudo, principalmente os seus resultados, tá? Voltando aqui, agora eu quero ver se você vai me responder a mesma coisa. Será que todos os movimentos são iguais? Será que o movimento 1 é igual ao movimento 2? Agora que você já sabe que você consegue dar um zoom no gráfico, você consegue ir além do gráfico, você com certeza vai responder que não, e eu vou te provar por que não. Nesse primeiro movimento, então, o mesmo candle, ele tá vazado aqui, né, mas a gente tem a representação do candle aqui em verde, ele tá vazado porque a gente deu um zoom nele, a gente percebe diversos números aqui, que na verdade é a quantidade de lotes negociado na venda e a quantidade de lotes negociado na compra, tá? A gente divide, de um lado, os negócios de venda, do outro, os negócios de compra, como vocês estão acostumados aí a ver a ferramenta que eu já tô começando a falar para vocês, tá bom? De um lado, aqui, negócios de venda, do outro, negócios de compra, tá? Mas olha que interessante, aqui no final, a gente tem o saldo de agressão do candle. Ou seja, se a gente somar todos os negócios de compra e subtrair de todos os negócios de venda, a gente vai chegar na conclusão que esse candle teve 795 contratos na venda de saldo. Ou seja, esse candle, mesmo que o mercado subiu, a aposta dos participantes é na venda. Fica calmo, não precisa explodir a cabeça. É isso. O mercado ele pode subir com as pessoas apostando muito que o mercado vai subir, ou ele também pode subir com as pessoas vendendo cada vez mais caro, querendo pegar a parada do mercado. E aí ele tem uma aposta muito grande de venda, porém a cada preço mais alto. Quando o mercado voltar, ele está muito bem vendido. Isso é normal, tá? Para os grandes participantes. Eles podem tanto comprar quanto vender. Lembra a liberdade que a gente tem operacional de operar comprado e vendido? Os grandes participantes também fazem isso e muitas vezes eles não conseguem vender no preço que eles querem. Então, eles têm que aproveitar um movimento de alta para fazer a venda, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente em estratégia. O importante aqui é você entender que os movimentos não são iguais, porque existe umas informações que nem todo mundo está tendo acesso, mas que o profissional tem acesso e agora você, como um trader em 24 horas, também tem acesso, tá? A gente olhando o movimento 2, a gente percebe que a quantidade de negócios de venda é totalmente diferente do candle do lado, do movimento 1. Que a quantidade de negócios na compra é totalmente diferente do candle do movimento 1. E o mais interessante que aí a gente mostra que realmente é diferente, que o candle do movimento 2, se a gente somar todos os negócios de compra, subtrair todos os negócios de venda, a gente tem um saldo de agressão de 415 lotes. Ou seja, esse candle a gente já tem um saldo de compra. A aposta é maior na compra. Aqui, a aposta é maior na venda e nesse outro candle, a aposta é maior na compra. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Se o mercado está subindo e tem mais vendedor no mercado, o que está te mostrando? Que tem grande probabilidade do mercado estar chegando num preço caro. Se a gente tem um mercado de alta que está acontecendo com mais comprador, mais aposta de compra, significa que o mercado tem a probabilidade de continuar subindo. Se o mercado mostrar o lado mais forte da compra, continuar mostrando que o lado mais forte é a compra, você vai pegar a continuação do movimento. Então, muitas vezes, a parada do movimento ou a continuação do movimento, que as pessoas que acham que o gráfico representa o mercado, vai acontecer, ele não sabe explicar. Por que o mercado parou? Mas o mercado estava subindo, verde, verde, verde. Por que não foi verde? Porque a aposta naquele candle foi de venda. Aí o mercado tá lá, verde, verde, verde. Aí deu certo o verde. Ele, caramba, por que o outro deu errado e esse deu certo se os movimentos são iguais? Olha lá, o candle é verde, 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 do mesmo tamanho, o mesmo desenho. Ele até faz o desenho no caderno, ele tem o desenho no computador, ele olha lá e fala, esse é igual a esse. Mas por que não deu certo? Nesse aqui eu perdi dinheiro e nesse eu ganhei dinheiro.
Como que eu faço para entender o mercado? Como que eu faço para entender o movimento dos preços? Como eu enxergo o mercado da maneira correta? Você enxerga o mercado da maneira correta tendo o conhecimento certo e a ferramenta certa. E é isso que eu quero te entregar aqui nesse curso. Em 24 horas você vai mudar a sua cabeça. Eu tenho certeza que já nesse módulo a sua cabeça já explodiu várias vezes, mas vamos continuar. Os movimentos não são iguais. Quem para aqui só no gráfico, realmente não tem toda a informação do mercado. Ele fica no gráfico tradicional e deixa muita informação na mesa. Muitas vezes você não ganha dinheiro ou o trader não está ganhando dinheiro porque falta informação, falta uma vantagem para ele sair de perdedor e virar ganhador, tá bom? Continuando aqui, uma outra questão muito importante e que faz as pessoas seguirem a leitura do mercado de maneira errada, que faz as pessoas analisarem o mercado de maneira errada, é o tempo. As pessoas foram acostumadas a olhar o mercado através dos gráficos. É normal isso. Eu já te mostrei que a gente foi forçado pela televisão, depois pelo celular. A primeira coisa que você tem acesso quando você olha o mercado é um gráfico. E além disso, as pessoas foram acostumadas a olhar o mercado através de gráficos temporais. Ou seja, gráficos baseados em tempo. Gráfico de um dia, gráfico de 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, até 1 minuto. Esses gráficos funcionam como ferramenta complementar para você estudar o mercado. Mas para você ser trader, para você operar o mercado, para você entender qual é o lado mais forte do mercado, para você se proteger com a manada dos elefantes, analisar qual é o lado mais forte, para que lado os elefantes estão arrastando o mercado, você precisa olhar o mercado da maneira certa, da forma como os profissionais olham o mercado. Mas isso é um grande paradigma do mercado. Na verdade, é um modelo que as pessoas estão acostumadas, que a gente precisa quebrar e te apresentar a maneira certa. O mercado não respeita uma cronologia temporal. Anota isso, grava isso na sua cabeça. O mercado não respeita uma cronologia temporal. O mercado é baseado em variação de preço. Como? 2 movimentos iguais, 2% de alta. O mercado subiu 2% de alta. A primeira alta aconteceu em 15 minutos e a segunda alta, também de 2%, aconteceu em 1 minuto. O que é mais importante aqui? O tempo ou a variação de preço, que nesse exemplo é 2%. O que mais impacta você que está operando? Ter passado 15 minutos ou ter passado 1 minuto? O que mais te impacta? 2% de variação na sua posição, ou a favor ou contra, ou o tempo que passou? Isso é uma questão que você precisa ter muita clareza. Infelizmente, poucas pessoas têm acesso a esse tipo de informação. Os grandes participantes do mercado não olham o mercado baseado em cronologia de tempo, baseado em gráfico de tempo. Gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Porque o tempo não impacta. O que impacta é variação de preço. Como assim, André? Deixa eu te contar uma história do Antunes, que vai facilitar muito o seu entendimento, que é o castigo do Lombardi. Eu operava dentro de uma corretora, tinha o dono da corretora, que acompanhava todos os traders. Na época, eram 200 traders na corretora, então ele conseguia, dentro do dia ali, acompanhar todos os traders, principalmente os traders ali que bateram o limite, né? Ou que bateram o limite de ganho, fizeram a meta, ou os traders que bateram o limite de perda aí, o que a gente chama de stop loss diário. Ou, traduzindo, perda diária. Quanto você aceita perder no dia e quando você chegar naquele número, você tem que parar. Você tem que interromper o seu dia e você só pode voltar no outro dia. E eu apelidei isso lá na corretora de forma carinhosa como o castigo do Lombardi, né? Todos os traders tinham determinado quanto eles podiam perder, mesmo sendo clientes da corretora, eles tinham que sentar na posição deles e ter determinado qual que era o stop loss diário dele ou a perda diária. A meta, alguns tinham, outros não, porque ganhar, todo mundo gosta de ganhar e quanto mais, melhor. Porém, a meta de perda era religioso, era obrigação. E eu lembro um dia que eu estava operando, eu sempre fui muito cauteloso com essa questão de perder, né? Eu me desenvolvi muito para não perder dinheiro, né? Porque a melhor forma de ganhar dinheiro é você parar de perder dinheiro. Então, entendendo essa máxima, eu falei, então eu não tenho que nem perder dinheiro. O meu foco é ser eficiente, é fazer operações de qualidade, entrar com baixo risco, entrar em oportunidades realmente boas. Foi assim que eu me desenvolvi. Mas teve um dia
que eu entrei no mercado, eu não tinha me preparado muito para o mercado, eu cheguei ali meio no calor, meio atrasado, fui operar e em 5 minutos, eu perdi R$1.000. Que naquela época era o meu stop loss diário ou a minha perda diária. Eu lembro que eu fiquei muito puto, porque não tinha nem começado o mercado e eu já tinha chegado no meu limite do dia e eu tinha que parar. Mas, cara, tinha passado 5 minutos, eu tinha o dia inteiro para operar, o dia todo para operar. Eu fui lá, falei com o gerente da mesa, ele falou, Antunes, não tem o que fazer, você bateu o seu limite de perda. Eu, como era gerente de tecnologia da corretora, tinha um pouco mais acesso ao dono da corretora, liguei pro Lombardi, falei, Lombardi, libera meus lotes, pô, passou 10 minutos aqui de mercado, eu operei 5 e perdeu. Ele falou para mim assim, Antunes, o tempo não importa. Você poderia ter perdido em 1 hora, em 2 horas ou em 6 horas. O que importa é que você perdeu o que você podia perder. A partir daí você não pode perder mais e seu dia está interrompido. Você pode ficar na corretora, estudar o mercado, mas operar só amanhã. Eu tive que engolir o choro, voltar para minha mesa e tentar entender o que aconteceu nesses 5 minutos. Mas olha que interessante essa história. O que me impactou foi a variação do preço. Foi em 5 minutos a minha posição chegar em R$1.000 de perda. Mas se ela tivesse chegado em 1 hora, seria o mesmo impacto. Quando a gente opera, a gente não tem um despertador do lado falando, ó, passou 1 minuto, hein? Passou 5 minutos, não existe isso. Vamos para uma situação maior, pegar, por exemplo, a tesouraria do Itaú. Lá o tesoureiro do Banco do Itaú, operando lá milhões, bilhões do Itaú, ele está numa superposição de índice. A equipe dele, a área de risco dele, não vai bater na porta dele lá, ó, passou 10 minutos, hein? Passou 30, hein? O candle mudou. Passou 1 hora. Não. Só vai bater na porta dele ou ele vai receber uma ligação quando a variação de preço limite acontecer. Aí sim, ó, 2% contra você. Tem mais 0,5%, vai ser estopado. Então, todo o mercado é baseado em variação de preço. Não existe alarme de tempo no mercado. Os grandes participantes, os profissionais, não estão preocupados com o tempo. Eles estão preocupados com a variação de preço. Tem mercado que eu faço, por exemplo, 4 pontos no dólar em 10 segundos. Mas tem mercado que para fazer meio ponto de dólar eu fico 15 minutos, porque o mercado está diferente, os movimentos estão diferentes. Então, para mim, não importa o tempo que eu estou. Para mim, o que importa é quanto eu quero ganhar naquela operação ou quanto eu posso perder naquela operação. Então, o mercado não é baseado em tempo. Infelizmente, essa é uma crença errada. É uma forma errada que as pessoas aprendem no mercado. Uma outra questão super importante para você gravar na sua cabeça é isso aqui. Gráficos tradicionais não são e nem representam o mercado. A maioria das pessoas acham que aquele gráfico é o mercado, que aquele gráfico representa o mercado. Tem pessoas que acham que o gráfico da televisão é o mercado, representa o dólar, tudo que aconteceu no dólar está ali. Tem pessoas que acham que o gráfico do celular é o mercado. Tem outras pessoas que acham que o gráfico do computador, da plataforma dele é o mercado. Infelizmente, não é. O mercado começa nas ferramentas mães. Livro de preços e histórico de negócios. A gente vai falar muito sobre isso. O gráfico tradicional, que é o que vocês estão acostumados, que a gente mostrou aqui, que são os candles verdes e vermelhos, os gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 60 minutos, não representam o mercado. É muito importante você ter clareza nisso. Eles apenas são o registro do histórico de preços. Eles são apenas ferramentas complementares. Anotem isso, ferramentas complementares. Os gráficos tradicionais servem para você estudar o mercado. Eles complementam a sua leitura de mercado, mas eles não são ferramentas de tomada de decisão. Esse é um outro grande erro que as pessoas cometem. Elas olham o gráfico acreditando que o gráfico é o mercado, dessa forma, elas tomam decisão em cima do gráfico. E isso, infelizmente, não é certo. Porque os gráficos funcionam, sim, porém, como ferramentas complementares de tomada de decisão. Você precisa olhar a origem do mercado. Você precisa olhar a origem do movimento do preço, que acontece no livro de preços e no histórico de negócios. O gráfico nada mais é do que a representação em um formato, que pode ser em candle, pode ser em linha, da evolução do histórico de negócios. Quem nasce primeiro? O gráfico ou o histórico de negócios? Aqui é fácil responder. Quem nasce primeiro é o histórico de negócios. E a partir dali, todas as outras ferramentas nascem e aí você consegue tirar proveito de cada uma. Para fechar, eu quero uma história
aqui do Antunes, muito importante. O meu começo, né, os meus primeiros 3 meses que eu sentei na mesa, eu não sabia operar, eu era gerente de tecnologia, mesmo sendo gerente de tecnologia da corretora, eu não sabia operar, o meu foco lá não era operar, o meu foco lá era entregar a melhor ferramenta, o melhor computador, o melhor servidor, a melhor internet, não era entregar a melhor estratégia, o melhor setup, que eu nem conhecia, tá? Mas quando eu mudei de lado, eu saí de gerente de tecnologia e fui virar cliente da corretora, fui virar trader, eu também fui para o método convencional, eu também busquei os gráficos tradicionais. Só que aquilo não estava me trazendo resultado. E aí eu lembro que eu conversei com um operador especial, um scalper antigo do Pregão Viva Voz, daquela gritaria que a gente tinha, né? Antigamente era gritaria, né? Imagino que você já tenha visto algumas fotos, você pode procurar na internet aí, Pregão Viva Voz, tem vários vídeos bem interessante. E aí eu lembro que esse operador especial, quando eu fui questionar ele no almoço sobre, cara, por que você não olha gráfico? A maioria dos livros, a maioria dos cursos ensinam isso, e eu vejo que aqui na corretora a maior parte dos traders não olha gráfico, né? Quase ninguém olha gráfico. E aí ele falou comigo, Antunes, eu sei que você é mais novo de mercado, né? Eu tenho a sua idade de mercado, eu lembro na época eu tinha ali quase 30 anos, acho que estava com 27 anos mais ou menos. Ele tinha mais de 30 anos de mercado, e ele falou para mim assim, Antunes, eu tenho muito tempo de mercado. Eu tenho mais de 30 anos de mercado. E quando eu comecei, há 30 anos atrás, não tinha computador. Né? Se a gente pegar o computador, a internet, ela é recente. Né? Lá no Pregão Viva Voz, na gritaria, ele não tinha acesso ao computador. Ele não tinha acesso ao gráfico. As ferramentas gráficas, elas vieram depois da internet, depois do boom da internet, onde pessoas que estavam em casa queriam ter acesso ao mercado. Mas antes, o único acesso que você tinha no mercado era dentro do pregão. Ou recebendo informação de alguém que estava lá no pregão, passando informação pelo telefone, ou lá atrás, passando informação pelo famoso telégrafo ou a máquina de tape reading. Mas não tinha internet. Não tinha computador. E aí eu falei, tá, mas e aí? Como que vocês operavam? Ele falava, cara, a gente analisava a roda. Na roda tem os compradores e os vendedores. Eles ficam misturados, não é um lado e o outro. Tem os compradores e os vendedores, só que eles estão misturados. Porém, você consegue perceber que quando o mercado está subindo, quando o mercado está subindo forte, quem grita mais é os compradores. Quando você percebe que o mercado está caindo, quem grita mais são os vendedores. E tinha sinais lá, né? De compro, vendo. Tinha sinais, os jargões do mercado. E era fácil analisar isso. O grito dos elefantes vem disso. Porque o mercado grita para você se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo. No Viva Voz, isso era muito simples. Né? Hoje na plataforma, apesar de ser tudo eletrônico, com silêncio total, a gente incluiu no Scalper Pro, a plataforma que você vai ter acesso, áudios também, para você escutar o grito dos elefantes. Além de olhar, você vai escutar o grito dos elefantes. Mas o que eu quero te mostrar aqui, que o pregão BMF 30 anos atrás não tinha gráfico. E o mercado acontecia da mesma maneira. Os movimentos de preço aconteciam da mesma maneira. As ações subiam, as ações caíam, o índice subia, o índice caía, o dólar subia, o dólar caía. E nessas movimentações de preço, os traders que estavam lá no pregão compravam e vendiam todo dia. Traders ganhavam, traders perdiam. Mesmo sem ter a ferramenta gráfica, mesmo sem ter o gráfico, as negociações aconteciam da mesma forma. Sendo assim, se existia mercado antes dos gráficos, os gráficos não são o mercado.